Seguinte, essa semana eu já trouxe um vídeo falando sobre a biblioteca Tkinter e nesse vídeo aqui a gente vai trazer um outro projeto. No primeiro a gente falou sobre um conversor de unidades, então a gente tinha ali uma base de metros, centímetros, quilômetros e a gente criou um conversor utilizando a biblioteca Tkinter para conseguir fazer toda a visualização. Nesse projeto de hoje a gente vai falar sobre um calculador de frete. Então quando você vai mandar uma encomenda, você tem o frete que é o calculado e ele geralmente segue alguns parâmetros, né? Tamanho da encomenda, peso, a distância, e aí tem essas referências que a gente vai utilizar, tá? Então, nesse vídeo aqui, a gente vai criar uma simulação de frete, como se fosse dos Correios com Python, tá certo? Então, se você se interessa, se inscreve no canal, like no vídeo e a gente já pode começar, tá certo? E se você gosta e se você quer se aprofundar ainda mais no Python, confere o link aqui na descrição para o Python Pro. Um treinamento completo, onde você vai dominar todas as áreas do Python em um único lugar. Recados dados, bora começar. Como sempre, a gente começa pelas bibliotecas, então a gente vai importar a Tkinter, tá? Então a gente vai importar a Tkinter. Para você que não sabe, é uma biblioteca que já vem instalada por padrão, tá? Você não precisa instalar ela, não precisa baixar nada. Quando você colocou o Python, ela já veio junto. E aí você chama ela dessa forma: import Tkinter as TK. Para você que não conhece, essa abreviação serve para deixar mais fácil na hora de chamar. Então, quando você for chamar a biblioteca lá na frente, você não vai precisar escrever Tkinter. TK já é o suficiente, tá? E aqui a gente vai chamar uma função chamada MessageBox, tá? Essa função aqui ela vai servir para mostrar as coisas para a gente em formato de mensagem quando a interface estiver pronta. Então, quando a gente já estiver vendo tudo certinho, ela vai mostrar para a gente do jeito que tem que ser, tá? Então, para começar, a gente vai trazer toda a função inicial, tá? Eu já trouxe ela completa e aí eu já vou comentando linha por linha. Então aqui a gente criou a função e a gente vai utilizar um try, certo? Try seria de tentar. Então a gente vai tentar executar isso aqui. Se isso aqui não der, significa que os números digitados foram inválidos. Então a gente tem uma exceção com erro de valor. Então a gente chama aqui a MessageBox, tá? Como você pode ver aqui, a gente importou ela aqui para chamar dessa forma. Então eu coloco diretamente MessageBox e ele já funciona. Se você não colocar isso aqui, você tem que chamar a biblioteca. Então toda vez que você for utilizar, você tem que escrever tkinter.messagebox. Funciona da mesma forma, mas assim é uma maneira mais fácil, tá? E se você quiser colocar, por exemplo, MB, você pode, tá? E aí, a partir desse momento, toda vez que você colocar MB, ele vai funcionar dessa forma. E aí você pode usar como quiser, tá? Não vamos usar, mas você pode se quiser. Então, aqui a gente tem toda a estrutura de cálculo de frete. Nesse caso, a gente vai utilizar peso e distância, tá? Alguns lugares usam tamanho, mas a gente vai usar apenas peso e distância para ficar mais simples, tá? Então, a primeira coisa é o peso, quantos quilos tem aquela encomenda, e a distância que ela vai ser entregue. Então vai ser entregue daqui 10 km, daqui 100 km, isso influencia, tá? E aí a gente coloca o peso. Então, se o peso for menor ou igual a zero, ou a distância for menor ou igual a zero, a gente vai dar um erro. Então, os valores têm que ser maiores do que zero. Então, a gente está colocando uma MessageBox e ela vai servir para não dar erro, tá? Isso aqui seria um erro, mas a gente vai colocar para não dar erro, para aparecer para o nosso usuário o que está acontecendo. Porque simplesmente se der um erro, o programador entende, mas o usuário nem sempre. Então, você tem que explicar para ele na tela o que está acontecendo, tá? E aí a gente tem aqui um return caso isso aqui aconteça, tá? Então, esse return vai ser para a pessoa colocar os valores de novo. Aqui a gente tem a simulação, então isso aqui você pode utilizar uma API dos Correios se você quiser, mas eu não gosto de trazer APIs aqui no canal do YouTube porque fica algo muito mais complexo e o meu público aqui é um pouco mais iniciante. Eu posso trazer um vídeo específico de API, mas na maioria deles eu não vou trazer, tá? Então aqui a gente tem o valor base, então a gente vai colocar aqui 10, certo? A gente tem a taxa por quilômetro e a taxa por quilo. Então, aqui a taxa por quilômetro vai ser de 5 centavos por quilômetro. Então, a cada quilômetro rodado, o nosso cliente paga 5 centavos independente do peso, independente da encomenda. E a taxa por quilo vai ser de R$ 1,50 por quilo, tá? Então, se ele tem 10 quilos,
você vai fazer em cima disso aqui. Então, pô, ele tem 10 quilos e vai andar 1 quilômetro. Então, é 10 vezes 1,50 e a gente tem aqui os 5. Só que a gente também tem o valor base. Então, cara, faça chuva, faça sol, independente da encomenda, independente da distância, ele vai pagar 10, que é o valor base, tá? Porque, a depender do caso, se for um negócio muito pequeno e uma distância pequena, você vai ter um faturamento muito baixo. Então, imagina que uma encomenda de 1 quilo por 1 quilômetro, a gente vai ter R$1,55, entende? A ser pago. Então, você coloca esse 10 aqui, porque aí vai para R$11,55, já ainda é um valor baixo, mas já é alguma coisa, né? E a gente tem aqui a fórmula. Então, a gente vai ter o custo, e o custo vai ser igual o valor base, que a pessoa sempre vai pagar os 10, mais a distância vezes taxa por quilômetro, mais o peso vezes taxa por quilo. Isso aqui é uma fórmula extremamente básica, tá? E aqui a gente tem o label de resultado. Então, o label de resultado é o texto que vai aparecer quando a conta tiver sido finalizada, tá? E o frete estimado e o custo a gente vai colocar aqui. No caso, 2 pontos.2F para a gente limitar a 2 casas depois da vírgula, tá? Não é até 2 casas. 2 casas e ponto. Então, são os centavos. Então, toda vez que você estiver trabalhando com dinheiro, você vai trabalhar com 2 casas depois da vírgula. Na última aula, a gente trabalhou com 4 casas porque as unidades eram diferentes. Mas nesse caso aqui, a gente vai trabalhar com 2F porque o tamanho são os centavos, né? Aqui a gente tem o erro e agora a gente vai para a próxima parte, tá? Esse erro aqui ainda está acontecendo porque a gente ainda tem mais algumas coisas do código para desenvolver. Agora a gente vai para, de fato, a biblioteca tkinter, tá? Então a gente tem aqui a janela principal. Então quando a gente coloca tk.tk é que a gente está, digamos que, formatando a janela. Então você pode ver que o primeiro é minúsculo, o segundo é maiúsculo. O primeiro minúsculo é a biblioteca que a gente trouxe aqui em cima. O maiúsculo é, de fato, a função que vai criar a janela pra gente, tá? O título, simples, calculadora de frete, e aqui a geometry seria o tamanho, tá? Isso aqui é medido em pixels e você pode colocar o tamanho que você quiser. Resizable, false, e false é porque você não vai conseguir redimensionar ela, tá? Eu não consegui pensar nessa palavra na última aula, mas a palavra é essa, redimensionar. Então a gente vai colocar aqui para não redimensionar nem altura nem largura. Se você quiser redimensionar, tudo bem, é só você colocar true e true aqui e você consegue, tá? Se você quiser redimensionar apenas uma coisa, então apenas a altura, você coloca true e false ou false e true. Se você quiser mexer na largura, então você pode manipular isso aqui como você quiser, realmente bem simples, tá? A gente tem aqui o título, então aqui é toda a estrutura do título, então aqui é mais a configuração, tá? Aqui é o que vai estar escrito, calculadora de frete. Aqui embaixo é a fonte, Arial 14, negrito e por aí vai, tá? Você coloca o texto novamente, mas aqui é mais uma questão de configuração do tipo do texto. A gente coloca as estruturas de peso e distância, então eu coloquei as duas ao mesmo tempo porque elas são extremamente parecidas, tá? O que vai mudar é a unidade de medida, então aqui você vai ver que as variáveis são o frame de peso e aqui são os frames de distância, mas todo o resto da estrutura é muito parecida. A única coisa que vai mudar é a questão aqui da distância e do peso que está escrito aqui em cima e o texto de fato, né, que é o peso em quilos, aqui é a distância. E agora a gente já finaliza esse código dessa forma. Esse botão vai ser o que de fato vai fazer o código rodar, então eu vou clicar aqui, ele vai fazer o cálculo. Coloquei o botão em verde para dar um destaque, tá? Aqui a gente tem o resultado, então isso aqui é o texto que vai aparecer embaixo do botão, então a gente tem basicamente o peso, a distância, o botão de cálculo, o texto com o resultado abaixo do botão, tá? Se você quiser inverter essa ordem, colocar o botão por último e o resultado embaixo, aí com você é só você alterar a própria ordem do código, tá? Você pega isso aqui e joga aqui para cima, tá? E ele vai funcionar da mesma forma, tá? E aqui embaixo é para rodar o app, então toda vez que você for fazer um projeto com a tkinter, você vai precisar dessa estrutura aqui para de fato fazer ela rodar, tá? Igual aquela estrutura do if name igual a main do Python padrão, tá? Isso aqui é Python padrão, né? Mas vocês entenderam. Então aqui a gente pode chamar esse projeto, então Python frete.py
Acabei dando um espaço aqui. E aí ele já trouxe aqui pra gente. Então eu tenho aqui o peso, a distância e é só você colocar, por exemplo, 120 quilos. Vamos colocar uma comida bem pesada, tá? 120 quilos numa distância de 5 quilômetros, por exemplo, tá? E aí você vai colocar para calcular e o frete estimado R$190. Você pode ver que a distância é curta, mas o peso é grande. Então se você diminuir esse peso aqui pela metade para 60, você já vê que o frete ele já cai quase que pela metade, porque o peso caiu bastante, tá? Se você pega um peso, por exemplo, baixo de 1 kg por 5 km, aí o frete já vai dar bem menor, vai dar praticamente R$11, tá? Vale ressaltar, se os seus valores forem menores do que 1 kg e forem menores do que 1 km, você tem que colocar adaptado, tá? Vamos supor que você vai entregar daqui a um objeto pequeno, por exemplo, um relógio. Um relógio ele tem menos de 1 kg, então vamos supor que ele tenha, sei lá, 100 gramas. Se você colocar aqui 100, ele vai interpretar como 100 quilos, tá? Então você tem que adaptar. Vamos supor que eu tenho algo de meio quilo, então eu tenho algo que pesa 500 gramas. Você vai ter que colocar 0,5 e aí ele vai fazer o cálculo para você. Uma distância menor do que 1 quilômetro, então sei lá, 900 metros. 0,9 e ele vai fazer o cálculo para você, tá? Ele sempre vai fazer o cálculo do jeito certo, não tem problema colocar decimal, tá? Isso aqui é apenas uma referência, então ele sabe fazer essas contas, só que se você estiver adaptando, você tem que fazer do jeito certo. Então isso aqui ele só recebe em quilos, esse aqui ele só recebe em quilômetros, então você vai ter que usar a conversão. E por isso que eu fiz o projeto da aula anterior. Então na aula anterior, você confere aqui no canal se você ainda não viu, você tem um conversor de distância. Então, de quilômetros para centímetros, para metros, é um conversor de distância no geral. Então, o que você pode fazer? Você pega, copia o conversor de distância da última aula e faz uma variação dele para um conversor de peso. E aí, a partir daí você tem os dois conversores, o de peso e o de distância, e aí você ainda tem esse aqui, o projeto de frete. Então, você usa os dois para fazer as conversões, preenche aqui no frete e tudo funciona do jeito certo, tá? E como eu disse, você tem aqui manipulável, tá? Então, se você quiser colocar aqui igual a true, por exemplo, e o true depois, você transforma isso aqui você pode alterar o tamanho. Então agora você pode mexer com esse mouse, tá? Não sei se você viu na estrutura passada, mas você não podia fazer esse resizable aqui, ó. Isso aqui basicamente é o resizable, tá? Você alterar o tamanho. E aí se você faz isso aqui de maneira, vamos supor que parcial, então você coloca true e false, ele não vai deixar você mexer do jeito que eu estava mexendo em todas as direções, porque eu só estou permitindo uma das resizables, que é para baixo, ele não deixa. Ainda que a seta apareça, ele não deixa, ele só deixa para os lados. Então, a largura é o primeiro, a altura é o segundo, e aí você pode trabalhar isso aqui como quiser, tá? Se você quiser colocar aqui, por exemplo, 1000 pixels, isso aqui funciona, tá? 1000 por 1000. E aí você roda isso aqui novamente e ele altera o tamanho. Agora ficou bem grande, mas a questão é isso aqui, tá? Ele altera o tamanho da caixa, mas ele não altera o tamanho do texto. Então, se você quer fazer algo maior, é interessante que você adapte o seu texto, tá? No meu caso, eu coloquei 300 por 250 para ficar de um tamanho legal. E aí eu tirei o resizable, porque aí a pessoa não tem a oportunidade de ficar mexendo e ficar desproporcional. Mas você pode fazer do jeito que você quiser, tá certo? Então, por essa aula é só isso. Fico por aqui. Se inscreve no canal, like no vídeo e confere o link aqui na descrição para o Python Pro. E eu te espero lá dentro. Até a próxima.